Pessoal, eu vou discutir hoje com vocês um artigo que saiu numa revista que chama Nature Medicine sobre estimulação medular na doença de Parkinson. O estudo é lindo. A minha ideia aqui é trazer para vocês o que eles fizeram e qual a minha impressão, qual que é a perspectiva que eu vejo desse estudo. Qual foi a ideia, pessoal? A doença de Parkinson, um dos sintomas, geralmente na fase moderada da doença, é dificuldade de marcha. A gente às vezes chama de congelamento, freezing de marcha. O que é isso, pessoal? O paciente com Parkinson, depois de alguns anos, às vezes ele vai tentar andar, a perna é como se ficasse presa. Ele tenta ir para frente e não vai. Às vezes até treme um pouco a perna, aí depois vai. Isso geralmente é no início da marcha. Geralmente, então a pessoa está andando na rua, aí parou o sinal para ela atravessar, a hora que abre o sinal, a pessoa tem dificuldade. Ou se ela levantou, ela vai começar a andar, a perna fica ali. A gente chama de freezing, congelamento da marcha. Às vezes acontece quando a pessoa está andando e vai virar. Então ela vai virar, a perna trava. É como se ela quiser, ela manda o comando não chega na perna. A ideia é essa, chama freezing, congelamento. Não é em todo mundo que isso vai acontecer o que acontece, mas é relativamente comum. Tudo bem. Pessoal, existe uma terapia que é feita já há alguns anos, que chama estimulação medular. Então, pessoal, você pega o cérebro, o comando do cérebro vem para a nossa medula espinhal mesmo, tá? Que está lá no meio das vértebras. E dali que vai o comando para o braço e para a perna. Então, se eu quero agora mexer minha perna, sai um comando daqui, vai para a medula, da medula vai para a perna, através dos nervos. Se eu estimular a medula, é como se eu estivesse potencializando, falando vai, anda, é como se eu estivesse aumentando o potencial da marcha, de andar. Essa estimulação, pessoal, só para vocês entenderem, imagina que aqui está a medula da pessoa. É colocado um pequeno eletrodo atrás, então o eletrodo fica numa região que não é encostada na medula, é um pouquinho distante. E daqui sai uma energia elétrica e estimula a medula. Quando estimula a medula, os nervos que vão para a perna, eles fazem com que a pessoa melhore, que ela ande melhor. Rubens, essa estimulação medular já existia? Sim. A diferença é que nesse artigo, no paciente que eles fizeram, e o paciente realmente melhorou muito, vocês podem ver o paciente com a estimulação desligada e a estimulação ligada. Vejam que com a estimulação ligada ele anda melhor, ele vira melhor. Nesse paciente, ele tinha sensores na perna, sensores externos mesmo, como se fosse uma pulseira colocada na perna, que avisava o estimulador quando ele ia andar. Então, ele ia mexer a perna, esse sensor avisava o estimulador e o estimulador ligava. Então, o legal desse estudo é que é uma estimulação que não é contínua, não é toda hora, só estimulava quando ele ia andar. E esse paciente melhorou muito. É uma terapia ainda não aprovada para o Parkinson, pessoal, embora é feito, às vezes, em protocolos de pesquisa em pacientes que têm bastante congelamento. A minha experiência mostra que alguns pacientes realmente melhoram. Claro que tem que ser muito bem selecionado a pessoa. E às vezes a estimulação inclusive é feita de forma externa, que a gente fala, que é não invasiva. Então, de vez você implantar o eletrodo, porque nesse paciente, gente, é uma cirurgia que é feita, faz lá um corte aqui, coloca o eletrodo. Existe a possibilidade de você fazer uma estimulação que a gente chama de não invasiva. Você pega uma bobina, como se fosse um celular, ele é ligado a uma máquina que sai energia elétrica, e você coloca nas costas da pessoa, na região da medula que faz o comando da perna, e você estimula aquilo lá. Então aí obviamente não é cirurgia, você coloca a bobina, você encosta na pele da pessoa e estimula. Isso geralmente é feito em algumas sessões. E minha experiência mostra que isso pode ser sim interessante, se chama TMS, a máquina, né? Uma estimulação medular não invasiva. Mas o fato é que ainda é uma terapia que requer um aprimoramento, a gente está sempre de olho na literatura, esse é um assunto muito interessante porque pode ajudar num sintoma que às vezes os remédios não ajudam e que esses pesquisadores trouxeram agora mais luz ainda sobre essa terapia que para uma porcentagem dos pacientes com congelamento pode ser interessante. Tudo bem, pessoal? Estimulação medular para a doença de Parkinson. Esse foi o assunto. Dúvidas, comentários, coloquem aqui que a gente sempre vai tentar responder. Tá bom, pessoal? Um ótimo dia.